comecei a vida entregando jornal na casa das pessoas e isso fez com que eu tivesse uma relação mais fácil de dialogar com as pessoas. Eu sempre busquei o diálogo. E depois eu fui obrigado, eu digo obrigado porque o diretor e redator do Jornal do Planalto, Fernando Floriano Rocha, precisou ir a Brasília fazer um mestrado. E aí eu tive que ser jornalista sem ser. Eu tinha já algum tempo trabalhando nas oficinas do jornal e por esse tempo eu teria que ou abandonar tudo ou ficar com o jornal para tentar sobreviver. E aí foi quando nós enfrentamos e transformamos, a partir de 1977, nós assumimos o Jornal do Planalto e ele ficou até hoje, por isso que meu nome é Mário do Jornal, porque eu comecei como jornaleiro, depois como entregador de jornal, depois como cobrador, trabalhando nas oficinas, depois para redator, editor e transformei em jornalista. Em 1994, 95, nós criamos 18 associações comunitárias nesse município. E entre elas foi a da Rádio Santa Cruz. E como já existia esse nome do que era talvez aqui tenha sido o segundo cruzeiro do município de Cruz das Almas, para quem não sabe, o município de Cruz das Almas não surgiu onde é hoje a Catedral, e sim onde hoje é o bairro da Imbira. Foi lá na Imbira o primeiro cruzeiro. E o segundo, talvez aqui na Cova da Negra, chamava de Cova da Negra, e por conta desse cruzeiro se botou o nome de Santa Cruz, o nome do bairro, primeiro batizado pelo Dr. Braulio Sampaio Seixas, que foi também diretor da Escola de Agronomia, que era o dono de uma fazenda que existia, fazenda de citros que existia aqui nesse local. E depois, inclusive, do nome do bairro, e há 20 anos atrás, a criação da associação Asderbaica, que é a mantenedora da Rádio Santa Cruz, também veio o nome de uma rádio comunitária, que é a Santa Cruz FM. Olha, essa rua, ela tem um cruzamento com Júlio Alves e com, aqui o outro lado, Cristóvão Alexandre. Júlio Alves, para quem não sabe, era Júlio do Vinho, que é o pai do nosso contador, que trabalha na Praça Senador Temístocles. E também o lado de cá, Cristóvão Pinto, foi o pai de Cláudio Pinto, que foi coordenador do Mobral. Eu vejo que são dois nomes importantes da nossa cidade. O outro é Melo, que é o contador, que também a frente da casa é batizada com o nome do pai dele. E ao lado, o nome de Cláudio Pinto, ex-vereador, ex-presidente da Câmara. Eu vejo que simboliza bastante essa comunidade, esse bairro. E o que marca mesmo é o início dele, que apesar que aqui era uma fazenda e que era o segundo cruzeiro, na minha memória, pode ter havido outro, é o segundo cruzeiro do município de Cruz das Almas. E eu que passava por aqui quando garoto, vindo da zona rural, para vender os produtos da agricultura familiar na feira, eu lembro ainda como fosse agora, uma cruz de madeira bem grande e preta. Não sei se por isso que o nome era Cova da Negra. O vizinho é família. Eu tenho meus vizinhos aqui como família. É uma pena que à frente a casa está vazia e ao lado também. Mas todos os nossos vizinhos aqui, hoje que a gente não pode ter a relação como tinha no passado. Não é de você ir na casa, tomar um licor, de você ir bater um papo, porque a pandemia nos afastou, né? O distanciamento social tem que haver. E eu sou muito disciplinado também nessa situação. Eu acho que se você realmente fica um pouco mais distante, você reduz a contaminação. A primeira pessoa que eu tive relação aqui no bairro foi os vizinhos de frente. Do lado nós tínhamos Toninho do Carneiro, ou Toninho do Porco, como era falado, conhecido. Na frente, José Mário Simões Dias, que mora aqui, que foi também vereador, éramos muitos amigos, eu estar na casa dele, ele está em nossa casa. Essas foram as duas primeiras pessoas com quem nós mantivemos contato aqui no bairro da Assembleia. Vizinho com o bairro
Santa Cruz, tinha várias casas pequenas, se chamava casinhas. As pessoas viviam ali em condição subhumana, né? Que não tinha ali banheiros, não tinha era um único quarteirão para várias famílias, entendeu? Eu vejo que essa é uma memória que eu tenho de tristeza do bairro, mas eu tenho uma outra de memória alegre, que era sempre os festivais de chopp, de refrigerante, feito pelo Lions Club para a construção do Lar dos Idosos. Isso é uma memória agradável que tenho e que isso parece que foi ontem, né? E hoje você vê o Lar dos Idosos, com quase 60 idosos, que foi construído com os festivais de chopp, de refrigerante, pelos leões, pelas leoninas, pelas domadoras e também pela população de modo geral. A domadoras é o feminino de leão, nos Lions Club. Apesar de não ser leão, mas eu sempre participei das atividades do Lions no nosso município. Viver hoje é bem melhor, que você tem uma rua pavimentada, você tem uma rede de esgoto, você tem uma iluminação pública, não das melhores, mas melhor do que antes. Você tem uma tranquilidade maior de viver no bairro e cada dia acredito que possa melhorar com a comunicação e com a participação da sociedade de modo geral.